Bem-vindo ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube. As entrevistas acontecem, pelo menos por enquanto, ao vivo pelo Instagram. E eu lhe convido a conhecer o canal, se você ainda não o conhece. Se você gostar, por favor, se inscreva, aperte o sininho todas, curta, compartilhe, comente. O que você fizer em prol do canal será de grande ajuda. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. E hoje nós vamos conversar com um brasileiro que atua fora do Brasil, José Soares Júnior, que estudou na escola do Bolshoi de Joinville, em Santa Catarina. Hoje ele co-dirige a Springfield Ballet e tem então contribuído não só para esta companhia, mas para outras também, como professor, ensaiador, coreógrafo. Vamos conversar então com José Soares Júnior e saber o que ele vem fazendo aí fora do Brasil. Vamos aqui mandar o convite para ele. José Soares Júnior está... Olha, 3, 2, 1. Olá, Oi, tudo bem? tudo ótimo com você, Anderson. Melhor agora. Seja muito bem-vindo a Personas da Dança. Que prazer falar com você, hein? Prazer é todo meu. Querido, você foi estudante. Você pode subir um pouquinho o Pouco celular mais? para gente? Ah, maravilha, obrigado. De Você nada. estudou na escola do Bolshoi. Estudei foi uns 7 anos. Comecei em 2005, na turma de 2005. E Estudei você lá por começou 7... onde? Bolshoi mesmo. Eu Lá fui mesmo? lá mesmo. Quando eles tiveram a audição em Teresina, onde eu sou de Teresina, Piauí, eles queriam bailarinos sem experiência nenhuma na dança. Comecei no Bolshoi do zero. Do zero. José, Uhum. você consegue aumentar um pouquinho o volume da sua voz? Tá bom. Manuel Proa, o José, ele é aderecista, figurinista, trabalhou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro por mais de 40 anos, foi meu Oi. entrevistado aqui, semana passada. Consegue me ouvir melhor agora? Melhor, melhor, Pronto. melhor. Uhum. Então, do zero. E o que é que te motivou a ir para a escola do Bolshoi? A começar a dançar e ainda por cima começar no Bolshoi? O Bolshoi fez uma apresentação muito boa em Teresina, tipo, para ter as crianças mais, deixar as crianças mais, ah, ensinar as crianças o que era o balé, entendeu? Foi num parque, foi uma apresentação maravilhosa, mas foi mais por curiosidade mesmo, entendeu? Eu sempre fiz ah, vôlei, fiz capoeira. Aí eu pensei, olha, eu vou tentar fazer esse tipo de balé. Não falei para minha mãe, não falei para ninguém. Aí eu fiz o Quantos primeiro anos teste na minha você tinha? escola. Eu tinha 11 anos. Foi mais por curiosidade mesmo, entendeu? Aí eu fui o único menino da minha escola a fazer o teste. E passou logo. Passei, mas o teste foi muito longo. A Wanderson foi na minha escola. Aí eu tive que porque foi Teresina toda, entendeu? As escolas quase todas de Teresina. Mas foi um muito teste. Foi uns 3 dias de teste. E como é que foi, depois de aprovado, você ter essa mudança tão grande na vida? Que aí já Foi envolvia a difícil. sua família. Isso, quando você passa no Bolshoi, envolve você e a família inteira, sabe? Mas a minha mãe não queria que eu fosse. A minha avó foi quem falou assim: olha, esse menino vai. Não tem, eu sou mãe duas vezes, eu sou sua mãe e sou avó dele. Então, então a minha Desculpe a avó quis. pergunta, mas e o pai? Meu pai ficou meio neutro, sabe? Meu pai era policial militar, ele ficou meio neutro, né? Ele falou assim, se a sua mãe falar que sim, você vai. Então, mas tive que assinar papel e tudo, sabe? Mas foi difícil, foi muito difícil. Mas hoje em dia eu sou muito grato por tudo, sabe? Certeza. E quando você começou os seus estudos, porque muda muita coisa, né? Ainda mais para você que não era praticante.
aquelas salas grandes, muita criança. Você foi por curiosidade, até então você não tinha nem percebido dentro de si aquela vocação tão necessária para a carreira. É, Quais as suas primeiras impressões de infância ainda, quando você começou na escola? Que balé não era fácil. Que balé não era para qualquer um. Tipo, essa história de um, que balé tinha mais a ver com minha cabeça com o meu corpo. Eu tinha que pensar muito mais na hora de dançar. Um, que o negócio lá era muito mais sério do que eu pensava também. Porque você come, dorme, tudo é dança. Quando você entra na escola e depois que você sai da escola. Entendeu? Que balé não era só beleza, era suor, era dor. Meus professores foram russos durante um tempão. Até o professor César chegar, meus professores eram tudo russos, entendeu? Só para explicar, César Lima, bailarino do Municipal do Rio e que por um período foi diretor da escola do Bolshoi. Isso mesmo. E depois que ele chegou, foi quando eu realmente um, entendi o lado brasileiro da dança. Quando você foi no Bolshoi, você só tem professor russo durante um tempão. Aí depois que o César chegou, foi que a minha mentalidade na dança mudou. Porque ele chegou de uma maneira bem brasileira de ensinar, de dar aula, e do jeito que ele conversava com a gente, me ensinou muito como era amar a dança de uma maneira mais gentil com o meu corpo, com a minha mente, sabe? Me ajudou bastante. Você consegue explicar um pouco melhor o que seria esse jeito brasileiro de ensinar o balé clássico? Um, eu acho que era a maneira de explicar as coisas. Às vezes, professores russos, eles já esperam que você saiba de tudo. Eles esperam que você já toda vez que eles davam uma aula, era toda vez eles, não, você tem que saber isso, é a segunda posição do balé e não mude nada. O César conseguia, ainda hoje consegue explicar as coisas no teu próprio corpo. O seu corpo, você precisa, porque no Vaganov era o One Day All, era tudo mesmo. Ele falou, não precisa fazer tudo isso não. O seu corpo ainda está crescendo. Vamos lá e vamos fazer uma coisa melhor para o seu corpo. Pronto. Ajudava cada aluno como se fosse um aluno diferente do Vaganova. Ele Aham, não, ele não te colocou numa forma do Vaganova. é. Ele Então, usou, ele, ele é, usou a forma do Vaganova e me ajudou a ser um bailarino melhor. É, eu acho que também existe aí a falta de domínio do idioma, né? Como os Claro. russos não dominam Uhum. totalmente o português, a ponto de usar expressões que só nós conhecemos, palavras, e isso tudo dificulta esse trânsito, né, da técnica que está na cabeça deles para o corpo do brasileiro, porque passa pela Isso. fala. E se a fala não é tranquila, aí o cérebro do estudante brasileiro não entende, não tem como entender, É né? interessante que você falou isso, porque agora quando eu estou dando aula em inglês, é É, exatamente que eu passo por isso também, entendeu? Eu tenho que esperar, eu tenho que pensar, eu tenho que explicar de uma forma diferente, porque eu já moro aqui já faz uns 10 anos, mas ainda tem aquela barreira linguística de explicar algumas coisas mais devagar ou de uma forma diferente. Ah, mas, mas é verdade que você falou até agora, a língua, a barreira linguística tem muito a ver com como você dá aula, como você ensina. E tem um professor brasileiro que me ajudou bastante. é. E também ajuda o fato do professor pegar no corpo do aluno, né? Mesmo que ele não domine também a língua, mas pegar no corpo e mostrar aquilo no Mostrar. corpo, né? E Exatamente, aí, exatamente. como é que você foi parar aí nos Estados Unidos? Olha, história longa, mas uma história muito, muito legal. Quando o professor César chegou no Bolshoi, o Geoffrey Ballet Chicago, porque não sei se você conhece uma bailarina chamada Eurica Porto.
Não, Euridice, não. não. Ela de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. E ela trabalhou muito na Europa e ela estava morando em Chicago. E ela conhecia uma professora do Joffrey Ballet em Chicago. Estava procurando por bailarinos para serem trainees do Summer Intensive lá do Joffrey. E como a Eurica conhece o César, Ah, ela, olha, César, eu preciso de alguns alunos, faz um vídeo para mim e manda. Aí o César me botou meu nome nessa lista, botou o nome de mais alguns alunos. E estava numa época do Bolshoi para mim que eu queria. Acho que todo bailarino passa por isso. Você quer parar de dançar, não tá gostando e nada. Aí eu fiz o vídeo no Bolshoi, eu passei. ah, ah, Me deram um mês para ir pro Joffrey, passar um summer, passar um verão lá. E eu lembro que o César me chegou e falou: Vem aqui. Que é, César? Faz esse teste. Se tu não gostar, tu volta. Só faz, só tenta fazer isso um pouquinho mais. Você tá indo muito bem, mas tenta fazer isso por você mesmo e tal. Aí foi aquela história de pegar o visto, ir para São Paulo, pegar o visto. Minha mãe social, na época, a pessoa que cuidava de mim, em Joinville, Socorro Nogueira, passou um tempão me ajudando aí para entrevista e tudo. Aí eu passei no teste do Joffrey, me mandaram uma bolsa de estudos completa. hum, E era para passar um mês, aí passei 2 anos, aí 2 passei, anos. Olha passei só, 2 anos lá. vamos falar aqui desse carinho que Pristi Holanda mandou para você, um coraçãozinho para você. É minha prima. Ah, Oi, seja Priscila. bem-vinda. Ah, e passou, eu acho que foi um mês, aí passei 2 anos lá, em Chicago. Aí eu consegui um trabalho para ir para Milwaukee. Aí- mas foi muito. Eu falo muito isso, Anderson, que eu não ganhei nada sozinho. Nunca consegui as coisas por mim sozinho, sabe? O César, minha mãe social, Socorro Nogueira, foram duas pessoas mesmo que nunca desistiram de mim. Era Uhum. sempre do meu lado, me ajudando quando eu estava querendo desistir ou querendo parar de dançar um pouco. Eles nunca pararam de me ajudar. Então, É, eu tento é, muito fazer isso também com as pessoas que eu ajudo. sim, é o que se chama de rede, hoje se fala muito disso, rede de apoio, né? Rede de apoio, com É certeza. importante Com ter. certeza. Com E certeza. como é que ficaram sua mãe, sua avó, seu pai, nessa história aí, do filho voando aí para tão longe? Eu acho que a minha mãe falou uma vez que depois que eu saí de Teresina, ela sabia que eu nunca mais ia voltar. Ó, você é filho único? Não, não, tenho um irmão mais velho, irmã mais nova e tenho mais irmãos do meu pai. Aham. Ah, mas a família inteira, como a Priscila falou, era me ajudando, entendeu? A família sempre me apoiou bastante. Quando eu voltei para Teresina, era sempre me ajudando a volta. Porque quando eu ia para Teresina uma vez por ano, em dezembro, ver a família. E eu sempre queria ficar em Teresina, não queria voltar, Bolshoi. Mas eles sempre falaram, continua mais Olha, um ano, fica continuando, você vai conseguir, continua, continua, continua. e aí, mas e para o seu pai, você acha que foi tranquilo a sua ida para fora? Foi sim, foi sim. É? Aham. Era E a mais. vovó? A vovó também, ela sempre. Ela me ajudava bastante também. Era tipo aquela coisa de gente um pouco mais velha. Eles entendem, I think, eu acho que um pouco mais como é deixar um filho ir. Deixar, como eu falo, dar asas pro filho, entendeu? Minha avó sempre entendeu muito isso. Não, ele nunca mais vai voltar, não. É, a sua prima Uhum. diz que você é o orgulho da família. E aqui, Bailarinístico 16 perguntando qual é a série no Bolshoi que você fazia. Eu fiz primeira série até a sétima série. Eu saí um ano depois, antes de me formar.
mas como eu me formei os estudos no Joffrey, eles me deram ainda o diploma do Bolshoi, que eu Aham, terminei os meus anos no Bolshoi. aham. Uhum. Hoje, você como professor, o que é que você busca alimentar nos seus alunos, tirar dele? Como é que você orienta seus alunos, sobretudo aqueles que querem ser profissionais, né? Uhum. Eu sou muito apaixonado pela saúde mental dos bailarinos. Muito, muito mesmo. Então, quando eu dou aula, eu sempre tento ajudar alunos como se fossem eles próprios. Eu ensino a minha técnica de balé, mas eu sempre tento achar as coisas que aquele bailarino especificamente faz de melhor, entendeu? Hum, Saltos ou piruetas ou expressividade. E com isso eu tento ajudar na memória de fazer as coisas na coreografia. E a saúde mental, para mim, é uma coisa que eu sempre vou falar para todo mundo, que tem que ter cuidado na hora da correção, para não quebrar o espírito deles, entendeu? Eles são que, pequenos, eu tenho alunos novos e que idades? como eu dou aula de 11 a 18, 11 a 18. E eu sempre tenho muito cuidado, eles são muito sensíveis. Bailarinos, nós somos muito sensíveis É, com correções, verdade. esse tipo de coisa. E eu sempre coloco a saúde mental deles primeiro, depois de qualquer coisa. Que maravilha. E aí, o que que você espera também do seu trabalho? Você cuida da saúde mental, que é realmente uma maravilha, isso tem que acontecer. Da parte técnica, você não deve se descuidar. Uhum. E você acha que seus bailarinos vão seguir carreira, eles querem, eles falam isso com você? Como é que é o Ah, professor aí, José? eles, eles falam, eles falam que querem ser bailarinos profissionais, mas eu falo para eles todos os dias. Se você quiser ser bailarino profissional ou não, quando você entra no estúdio, eu vou te tratar como se você fosse ser um bailarino profissional. E não tem nada. Se você quiser ser professor, bailarino, médico, para mim tanto faz. Mas quando você pisa no estúdio, eu vou te tratar como se fosse bailarino profissional. As minhas aulas são mais mesmo ligadas. Eu passo muito tempo na barra, que eu acho que é onde o bailarino mesmo consegue a técnica, principalmente para os bailarinos mais novos, consegue uma técnica mais forte. Um, então, as minhas aulas são mais lentas na barra. Eu tento mesmo explicar os detalhes e eu explico o porquê Hum, eu quero esse tipo de coisa. Não é só mostrar o Tanju e continuar a aula. Eu explico por que eu quero o Tanju dessa específica maneira, ou o Adagio daquela maneira. Eu nunca dou a aula e não explico o porquê do exercício. Eu sempre explico o porquê que eu quero, a anatomia do corpo do bailarino. Eu sempre tento explicar isso para eles. Que eu acho que eles uhum. entendem melhor assim, sabe? Eu acho que faz com que eles. Porque aqui a cultura é meio diferente, eu não Ah, posso pegar no bailarino. Eu até que posso, mas eu tento. hum, Eu não tento. Eu ensino muitas meninas, evitar então, problemas, né? isso, devido a problemas. Então, eu explico a anatomia. Eu explico, eu tento explicar a anatomia, mas eu sempre peço, eu posso te tocar no teu ombro, posso botar aí depois, aí que eu aperto, eu faço as coisas melhores, sabe? Mas tem que, a cultura eu tenho que explicar um pouco mais, ao invés de tocar. Você sabe que hoje em dia, assim, claro que existe um perigo real Uhum. dos adultos em relação a crianças, mas ao mesmo tempo também existe é, uma vigília dos pais que pode se tornar perigosa na medida que eles talvez já tenham criado dentro da mente situações que nunca existiram. Então, eu, quando estou dando aula para alguém menor, e eu sempre convido pai ou mãe para assistir a aula, eu faço questão, faço questão.
Não, professor, não precisa, não. Por favor, sempre que faço questão absoluta. De preferência, dou aula em salas que têm alguma Tem abertura, abertura de sempre, preferência. as Já dei minhas aula portas sempre abertas. que tinha cortina, eu abri a cortina, Uhum, né? É bom evitar problemas, né? E uhum. você, como bailarino, o que você já fez? Nossa, eu dancei bastante. Eu já me, um, eu fiz vou falar aqui, eu fiz com Joffrey, eu fiz Quebra-Nozes, Don Quixote, no Milwaukee eu fiz Drácula, fiz uma ópera em Chicago que foi maravilhosa. O primeiro ato inteiro era eu dançando sozinho, improviso sozinho, com a orquestra atrás de mim. Fiz, que mais? Carnaval dos Animais, fiz Gisele, um, Fantasma da Ópera. Eu dancei bastante, mas o que gostava de fazer no A palco, Bela Márcio, era, Adormecida você dançou, fiz Bela Adormecida também. das Tem fotos que tanto você mandou para mim. aham, e Bela Adormecida foi o balé que o César me mostrou primeiro, porque quando ele estava dando aula de variação, ele falou assim para todo mundo: nem todo mundo vai ser príncipe. Eu vou ensinar vocês a cara boss, Bela Adormecida. Aí eu fiquei assim, como assim? Não, eu não vou, nunca vou fazer isso. Que é isso, César, professor? Ele, não, vou ensinar para todo mundo isso aqui agora. Aí foi aí que eu fiquei assim, olha, rapaz, ele já tá pensando no futuro da gente já. Aí quando eu dancei Bela Adormecida, eu fui o príncipe porque eu fui bailarino convidado, mas eu sempre tinha aquele prazer de assistir a parte teatral do balé. E Uhum. isso que eu gostava de fazer muito. Eu sempre me achava como se fosse mais um bailarino artístico, mais do que técnico. Um, mas eu sempre botava atenção na minha técnica, com certeza, mas eu sempre achava que eu seria melhor do que todo mundo na minha própria cabeça, se eu achasse o teatro de José, entendeu? Ah, E o povo me via no palco. Oh, você dançou esse lugar lá atrás. Era eu mesmo. Eu estava lá atrás da fila, mas você me viu porque eu estava achando que eu era é, na frente, entendeu? Um, e eu sempre ach... e o povo sempre falava. Eu acho que acontece com muito brasileiro. Você é do Brasil, não é? Eu sou do Brasil. Porque eu acho que tem uma forma de brasileiro dançar que todo mundo reconhece. é. Todo mundo reconhece. Eu acho que essa parte do molejo que a gente dança, não sei. Mas essa parte teatral e esse amor da dança, eu acho que é visto do palco, com certeza. É. Olha, o Manuel Uhum. Proa está dizendo que o próprio César, que você citou, César Lima, ele mesmo fez uma carabosse, na opinião de Manuel, uma carabosse linda, lá na montagem do teatro. Ah, sem dúvida nenhuma. José, você tem uma filha? Tenho filho de Quantos 2 anos e anos? meio. 2 anos e meio. 2,5. Uhum, Que fofura. uhum. Fazendo E balé também, ela. já está fazendo? Uhum. Dança o dia inteiro. Ela dança o dia inteiro. A mãe é bailarina? Era bailarina comigo. A gente conheceu em Milwaukee. Olha, Dançou junto por um bom tempo. é, tem a genética aí, né? Com certeza. E a avó dela, daqui dos Estados Unidos, era cantora de ópera. É uma veia artística Ó- ó- inquestionável. Olha, ela cantou pra gente Águas Primaveris. Eu quase comecei a dançar no meio da sala. Você sempre gostou mais do balé clássico? Não, acho que eu gostava mais de dança contemporânea. É, Eu dancei por 4 anos numa companhia contemporânea aqui no Missouri. Dancei com a minha esposa, aí tive coreógrafos do Alvin Ailey vir para nossa companhia e botar uma peça pra gente. Mas foi com a nossa contemporânea
que eu me destaquei mais, eu acho. Ah, Ah, eu tinha um pouco mais de liberdade. E eu acho que me deu. Eu acho que dança contemporânea me fez um bailarino clássico bem melhor. é Porque mesmo. eu tinha. Antes Eu de acho que eu. você falar sobre isso, aqui, quero Uhum. passar para você o carinho aqui da Meredith with Hands, eu acho que é Minha isso. esposa. Ah, seja bem welcome. É, Ah, é minha esposa e minha nora. Deborah Green. Uhum. Sua o que, Nora? Uhum. Você tem Minha nora, peraí, é a avó da sogra? minha filha. Sogra, obrigado. Sogra. Minha sogra. É, para ser Ah, não, você teve que ter um filho já, tem um filho já, né? adulto. É. É minha sogra. Ah, Welcome, you too. E e você? foi. Hã? Vai Então, lá. aí você acha que a dança contemporânea melhorou a você como bailarino clássico ou melhora qualquer bailarino clássico? Olha, eu vou explicar. Eu acho que foi porque eu achei que eu tinha mais. Como eu tinha mais liberdade na dança contemporânea, e quando eu botava a minha sapatilha, eu tinha mais. Eu entendi o meu corpo melhor. Sabe, quando a contemporânea você vai para cima, para baixo, começa a dançar com o seu corpo mais. E quando eu fui virar o bailarino mesmo, o príncipe, O príncipe. eu tinha mais, eu tava mais, eu entendi o meu corpo melhor. Eu sabia onde era meu ombro tava, eu entendi quando era o meu braço tava lá, entendeu? Por isso que quando eu dançava dança contemporânea, eles me chamavam muito para dançar o quebra-nozes todo ano. Tipo, precisava Uhum. de um príncipe, eu era o príncipe deles, entendeu? Porque eu tinha minha base de Vaganova muito forte ainda, É, é. e eu achei que dança contemporânea me ajudou mesmo a entender meu corpo melhor, entendeu? E eu sempre fiz muito, eu ainda nadava, eu ainda fazia, ainda continuava fazendo, jogando uma bolazinha de vez em quando aqui, sempre cuidei do meu corpo muito bem. Isso que o Bolshoi me ensinou muito mesmo a entender o meu corpo e alimentação, nutrição, esse tipo de coisa que eu ainda hoje levo comigo. É. Olha, o Gilvan da Conceição mandando boa tarde para Ô, você, Giovan. Giovan morava na mesma rua que eu, em Joinville. em Joinville. Uhum. É. Ele Grande acabou de Giovan. lançar um livro agora. Pois é, tenho que pedir um para ele. Giovan, eu quero um também. Quero um. José, o que que eu queria também perguntar a você, essa questão do mercado. Você dançou fora do Brasil, dançou em várias companhias, você consegue trabalhar, né, ocupa o seu tempo trabalhando. Essa Uhum. diferença do mercado norte-americano para o brasileiro, o que que você pode dizer? Eu acho que o mercado norte-americano é maior por conta. Eu acho que eu acho que a relação financeira que os Estados Unidos ainda hoje têm, um, eles investem muito na arte. Não muito, mas eles investem ainda mais que o Brasil, sabe? E eles Uhum. sempre estão procurando sobre bailarinos que eles são diferentes dos outros, eu acho. Por isso que toda companhia aqui dos Estados Unidos tem um brasileiro ou tem um latino, ainda sempre tem assim. Eu acho, eu falo para todo mundo, se o mercado do Brasil fosse melhor quando eu estava dançando, eu queria ter dançado no Brasil. Eu queria muito ter dançado no Brasil. Um, eu acho que a oportunidade me mostrou, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, tinha uma companhia para qualquer tipo de corpo. Tem uma companhia para se você é pequeno, se você é alto, se você é mais musculoso, tem uma companhia para você. É isso que a Eurica, a minha mãe social daqui de Chicago, me falou. Ah, Você vai achar companhia para você. Só tem que ficar tentando, entendeu? Aqui no estado que eu dou aula, que eu sou diretor, tem três companhias de balé. três. Ainda tem três. E Fala o ainda estado para gente, por favor. Missouri. Eu posso mandar mensagem para você com o nome das companhias todas, Tá. porque é uma companhia clássica, companhia contemporânea e uma companhia que fazem temporadas de vez em quando. Tipo, eles se encontram para fazer quebra-nozes ou se encontram para fazer Olha, uma, entendeu?
E eu acho que essa grande diferença, sabe? Tem uma forma para você aqui nos Estados Unidos, tem uma companhia para você, Mas essas entendeu? companhias são mantidas pela iniciativa privada ou por órgãos públicos? Aqui são mais sobre. Tem um órgão público, mas eles sempre têm umas pessoas privadas para ajudar, entendeu? Um, Aqui, eu vou dar o exemplo da minha escola. Hum, Aqui a gente recebe dinheiro um, do Arts Council, que é um cônsulo de arte do Missouri, mas a gente também pede muito dinheiro para, tipo, de pessoas que ainda têm, que podem dar dinheiro para a gente, entendeu? uhum. A gente está tentando aqui arrecadar dinheiro para a gente, para nossa aula de balé, que a gente faz com as crianças da escola pequena aqui, de 6 5 anos, e sempre tem pessoa para ajudar, entendeu? Mas eu acho que é os dois, privada e pública, a gente pede dinheiro dos dois. De qualquer maneira, Uhum. a cultura ela é mais valorizada aí nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Eu acho que eu estava pensando nisso um dia desses, Wanderson, porque aqui nos Estados Unidos tem eu acho que o balé ainda é muito de recreação. Hum, Tipo, eu vou botar minha filha no balé porque eu quero que ela dance. Mas quando eu estava crescendo aí no Bolshoi, eu acho que o balé era mais, ainda é, ou foi, como mesmo profissionalizante. É uma coisa muito séria. Você vai botar no balé, você vai terminar, você vai continuar fazendo dança. Aqui tem uma história de, eu fiz balé quando eu tinha 2 anos de idade. Aí faz, entendeu? mas É quando isso que eu você tenho. fala que é para começar e terminar, você está falando de uma escola profissionalizante, que é a escola do Bolshoi. Nas academias, não é assim. Não, mas, tipo, eu acho que tem uma coisa mais séria quando vai pro balé. Ou mesmo mudou. Tipo, mesmo nas escolas que eu ia em Teresina, a aula de balé era muito séria. Não é tipo, pega um paninho, começa a dançar. Aqui é assim ainda, entendeu? Porque é o tipo da cultura que eu Entendo, acho, entendi. entendeu? A- Aqui ainda vai lá fazer um balézinho, entendeu? Aí se eu fazer uma correção na aluna, eles já tiram a aluna do balé, entendeu? Tipo, aconteceu uma vez aqui comigo, aqui nos Estados Unidos, eu fiz uma correção, a menina faltou um dia, faltou o outro dia, cadê a menina? Não, saiu porque tu falou, deu uma correção pra ela. Como assim? É uma aula de balé ainda, eu tenho que, entendeu? Isso que eu tive que mudar do jeito Você, que eu dou aula também. você falou que em Teresina, que é sério, é isso? Tem umas aulas, tem umas primas minhas prima de segundo grau que ainda fazem aula de balé e eu vejo as aulas são bem sérias. São bem sérias. Suas primas são privilegiadas. Isso não Com acontece em certeza. todas as escolas. Não, não Eu acho que acontece, é isso. Eu acho infelizmente. que isso tem que voltar. Eu acho que é isso que tem que voltar. Porque se a gente não der o valor pro balé que merece, o investimento nunca vai estar lá. Entendeu? Se a gente vê o balé só como recreação e não como uma coisa que a gente pode colocar na vida das pessoas, que pode mudar a vida das pessoas, o balé só vai ser balé. Eu acho assim, o José, os diretores, eles têm muito medo de perder dinheiro. Perder aluno Certeza. significa perder dinheiro. E Uhum. aí eles não investem na qualidade. Isso a gente vê aos montes aqui. O que eu estou falando não é nenhuma novidade, tá aí. Uhum. Mas eu entrevistei aqui uma jovem bailarina chamada Manuela Rossado, que veio fazendo os primeiros papéis no Municipal do Rio, e uma simpatia de menino. E ela começou o balé com um professor chamado Rômulo Ramos, que foi bailarino do Municipal do Rio. E ela começou aos 7 anos, se eu não estou enganado. E ela disse que o Rômulo era muito rigoroso, muito rigoroso. E a mãe dela perguntava: olha, você vai voltar? Você tem certeza? E assim, gerou essa bailarina, que é uma pessoa que vai para a cena e dá o recado. Uhum.
é uma pena que os professores tenham tanto medo de perder os alunos, porque eles perdem também possíveis grandes bailarinos saídos das suas escolas, né? Verdade, verdade. É aquela história, a gente quer botar o balé no lugar mais alto, mas a gente tem que cuidar também como é que a gente dá aula de balé. Porque o investimento vai vir quando o povo continuar levando o balé a sério, entendeu? A gente tem que levar o balé a sério. Não é É, só recitais, esse tipo de recitais que a gente faz para dar aula para os pais verem, eu acho muito bonito ainda. Eu acho muito legal. A gente tem que levar a sério. A gente tem que é, levar o balé a sério. Porque eu acho que é isso que eu vejo aqui, entendeu? Eu tenho que levar o balé a sério. Porque foi minha vida inteira fazendo isso. É a minha é. vida, entendeu? Se eu não levar a sério, o povo não vai me levar a sério, entendeu? José, você é um bailarino que se destacava pela teatralidade, você gostava disso, achava importante. Uhum. Você era. Olha quem entrou aqui, seu professor, César Lima. César! Você era pensado lá do fundo do corpo de baile por conta da sua atuação, não só técnica, mas teatral. Eu queria saber de você, os bailarinos, eu faço sempre essa pergunta aqui para os meus entrevistados, os bailarinos que te inspiram. Nossa, eu assisti muito o Vladimir Vassiliev, porque era russo, assisti muito ele, e eu acho que foi. Eu assisti o César Corales muito, Julio Boca. um, eu acho que os bailarinos mais antigos são os bailarinos que ainda hoje eu assisto, sabe? Eu acho que eles tinham uma combinação perfeita do teatro, de fazer um ato, e a técnica era maravilhosa. É, Eu tive o prazer de assistir aí em Joinville, Baryshnikov, quando ele veio para Joinville, eu sentei bem na frente e eu lembro mesmo na idade que ele estava dando, fazendo, ainda dançando, eu conseguia ver a expressão dele, quanto é que ele amava ainda dançar, entendeu? Mas eu acho que ainda eu vou mais antigos, o Julio Boca dançando Tchaikovsky. Ainda hoje eu assisto, eu ainda hoje mostro meus alunos. Eu ainda falo, assiste bailarinos mais atuais, por favor. Mariela Nunes, que eu ainda peço para minhas alunas assistirem, porque a técnica dela ainda é linda nas pontas. Mas para mim são os bailarinos mais antigos que ainda hoje eu então, assisto. aí você citou Marianela Nunes, que é uma Uhum. bailarina contemporânea, no sentido de que ela está aqui nos nossos dias, Uhum. mas ela é uma bailarina antiga. Ela tem uma Isso, técnica espetacular, mas ela é das antigas. A das Marianela, antigas. ela é da mesma estirpe de Márcia Aidê, Mas e isso Margot é Fonteyn. exatamente, Eu vejo exatamente. Marianela dançando, eu consigo levá-la lá para essa época dos anos 50, 60, 70, que tinha essa galeria de bailarinas barra atrizes no mesmo Isso, corpo, né? i- isso É um mesmo. prazer que a gente tem de saber que tem essa bailarina hoje, nos nossos dias, mas ela é lá de trás, a escola Uhum. dela é lá de trás. Isso mesmo. Eu não tive o prazer de conversar com ela, mas ela deve ser como você, ela deve se inspirar lá atrás também. Eu acho, eu falo isso para muitos meus alunos. Balé não é circo. Balé não é circo. Balé não é circo. Eles sempre tentam fazer aqueles truques e tudo mais. Eu falei, olha, se você quiser fazer isso, você faz. Eu vou te ensinar o clássico que eu aprendi. É qualidade, é lindeza. Eu tenho que ver a pessoa, coisa linda dançando, sabe? Eu falo, linhas lindo, muito, muito. Eu gosto muito disso, mas eu quero ver o artista no palco. Eu quero ver o artista. Eu tenho que ver o bailarino dançando. Por isso que quando eu assistia Julio Boca, quando acho que era no Bolshoi não tinha DVD, botava lá, assistia na TV lá ainda assistindo. um, mas ainda hoje eu assisto. Ainda sou apaixonado por isso. E quando, aí você já disse, passa isso para os seus alunos, Uhum. você acha que eles se disputam? Porque existe o desejo do professor
e existe a resposta que vem do aluno, né? O que você percebe? Uhum. Eu acho que tem uma maneira de explicar isso para eles, sabe? Eu sempre pergunto, qual tipo de bailarino você quer ser? Entendeu? E eu vejo que eles querem muito. Eu acho que é a culpa da. Eu acho que eu boto isso culpa na internet. Ah, O povo bota muito. Eu quero girar muitas piruetas porque essa pessoa botou no Instagram. Eu falo, não, você quer girar, você quer. Porque isso é a técnica do balé. Mas é uma luta ainda hoje. Eu tenho uma aluna aqui que eu ainda hoje falo com ela. Eu tenho que você tem que terminar os seus giros, você tem que terminar os seus giros, você tem que terminar os seus giros. Que elas, como é que eu falo? São muito de uns tornados aqui. Elas querem girar, girar eu falo não. a Isso tem terminação não existe. não existe. Então é uma luta porque eu falo uma coisa para eles e eles veem outra coisa na internet. E hoje é uma luta. É uma coisa que eu ainda estou aprendendo ainda, sabe? A ideia deles confiarem em mim. Porque quando o César estava me ensinando, o César ainda hoje, não, o que ele falar para mim É, é verdade. E eu vou ah, seguir isso, entendeu? é. Um, porque antes não tinha essa história da internet. E tinha, mas era muito, ainda estava na nascente ainda era muito novo ainda. Mas agora, tu bota no celular, você vê o povo fazendo qualquer coisa. José, Então, eu fico muito feliz de escutar isso de você, porque eu pessoalmente, eu nunca fui um bailarino de grande expressão. Eu sempre fui o bailarino da última fila do corpo de baile. É, então, mais como professor, eu gosto da coisa muito bem feita. Eu quero isso. que os meus alunos façam aquilo que eu não consegui fazer. Uhum. E eu sei que não é fácil extrair isso dos alunos, porque muitos também não querem. E Verdade. essa internet, eu já disse aqui algumas vezes, eu só conheço uma pessoa que está na internet ensinando balé como ele é o maestro Roman Ivanovic, que é diretor do balé de El Salvador. Você conhece esse senhor? Não, deixa eu Eu vou escrever o nome dele. apresentá-lo a você, eu vou Por mandar favor. a Uhum. Instagram dele. Ele estudou com as alunas de Vaganova e ele preserva a pureza da técnica, ao mesmo tempo ele não se congelou no No passado, tempo ele é passado. aberto, Uhum. mas ele é um estudioso, ele explica começo, meio e fim da técnica. Tirando ele, eu, Wanderson, não vejo ninguém que conheça bastante balé ensinando. Eu vejo pessoas que falam o beabá, né? Uhum. E tinha uma página na internet, ela deve existir, chamada Ballet Boys, só de rapazes e giro, e salto, e giro, e salto, e giro, salto, e giro. E uma vez eu escrevi assim: não é possível, ninguém entende o que seja arte na dança. A página nunca mais apareceu para mim, eu acho que eu fui excluído. Com certeza. Com certeza. Eu vejo bailarinos girando 7, 8 piruetas, mas aqui não tem nada. Não tem nada. A maneira que abre o braço para a segunda posição, não, não tem nada. E se você reparar, ainda tem uma expressão de tensa, Tensa tensa. aqui, ó. É, Aqui tem sempre aquela tensa. Eu, eu olho, eu falo muito para meus alunos. Olhem para o rosto, olhem para o pescoço e para os ombros. Toda vez que eles fazem um alemã, não tá lá. Essa aqui não tem nada. Eu falo, o povo gira. Eu acho legal. Vejo, ó, 6 piruetas, massa. Mas e aí? É dança? a É balé? Márcia D fez a carreira dela como? Daqui para cima, né? Daqui para cima. Daqui para cima. Tem Uhum. alguém escrevendo aqui, Manuel, vamos ver o que Manuel produz. Hoje em dia, temos muitos bailarinos excelentes, muito técnicos, mas com um lado artístico muito cru. A Uhum. nossa sorte, na minha época de teatro municipal, tínhamos bailarinos que trabalhavam o artístico, com certeza. Exatamente, exatamente. Sabe, a pessoa perfeita é o Baryshnikov para mim. Tinha uma especialidade
uma técnica linda, uma técnica, os saltos que eles faziam naquela época, o povo ainda tenta copiar os saltos que o Baryshnikov fazia. E a musicalidade dele na hora de dançar também. Eu mostro o vídeo dele, mas eu tento mostrar bailarinos que hoje que não são muito conhecidos. As minhas alunas não sabiam do Julio Boca. Não, não conhecem, não conhecem. Não. Que era latino, não. Eu mostrei Ana Botafogo para eles. Olha que bailarina linda. Olha, é uma pena que as pessoas não entendem esse tipo de coisa. E demorou muito para mim também, quando eu era mais novo, entender. E tem muito bailarino bom no Brasil, que ainda hoje tem bailarinos maravilhosos no Brasil, entendeu? Eu tenho que trazer elas, boto para baixo, por baixo do Equador, né? Para o Brasil, para o Uruguai, bailarinos latinos, que eles têm que entender esse tipo de coisa, entendeu? Não é só os Estados Unidos ou a Europa, entendeu? Mas isso depende muito desse trabalho. Isso é pedagogia da arte, não é que você está fazendo, é Exatamente, pedagogia da exatamente. arte. Isso depende muito do professor. Eu realmente lhe parabenizo. Obrigado. E porque é graças a esse tipo de trabalho de pedagogia que você faz é que a arte na dança persiste. Porque, do contrário, a gente só ia ver o circo, só vai ver o Meu circo. circo, Mas enquanto exatamente. existirem professores como você, é, a técnica vai existir cada vez mais burilada, está aí, a ciência ajuda, os bailarinos hoje fazem muitos exercícios físicos que Exercícios ajudam, físicos. então a Uhum, técnica vai cada vez mais burilada. Ok, uhum. eu também gosto de ver 20 piruetas, mas graças a professores como você, a gente vai ver a lágrima, o desespero, a Desespero, alegria, alegria. não é? Isso é Uhum. muito importante. Olha, eu queria aqui agradecer sua presença. Passa rápido, Obrigado. né? Passa Demais. rápido. É muito rápido. E desejar você muito sucesso, viu? E se você um dia vier ao Rio, quem sabe a gente não se conhece pessoalmente. Por favor, se precisar de alguma coisa, me manda mensagem, tá? Precisar de conversar com seus alunos ou mandar uma live para eles, conversarem com eles, só me avisa. Estou aqui para ajudar, tá bom? Tá, muito obrigado, viu? E Obrigado aqui um você. abraço a todo mundo que apareceu aqui. Um beijo Uhum. na filhota, tá bom? Tá bom. Tchau, querido. Abraço. Parabéns e Tchau, tchau. obrigado. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.